Existe um tipo de voto tão grande que os próprios deuses param para assistir. Não é feito com espada, nem com exército. É feito com uma única frase dita em voz baixa, diante de um pescador desconfiado. E essa frase vai custar a um homem tudo o que ele um dia poderia ter, para dar para o seu pai uma coisa só: a felicidade. Isso é Mahabharata, a maior história já contada sobre o que significa ser humano. Eu sou Flávia Dominalma e hoje a gente continua de onde paramos. No episódio passado, o rei Shantanu perdeu 7 filhos nas águas do Ganges, silenciado por uma promessa. O 8º ele conseguiu salvar, mas pagou o preço. Perdeu também a mulher que amava. Ganga partiu, levando o menino para criá-lo longe dali, prometendo devolvê-lo um dia, pronto para ser o maior guerreiro que Hastinapura já tinha visto. E esse dia chegou. Anos se passaram, e numa tarde qualquer, às margens do mesmo rio onde tudo tinha começado, Shantanu viu uma figura atravessando as águas em sua direção. Um jovem de arco nas costas, postura ereta, olhos que carregavam uma serenidade que não parecia desse mundo. Eu sou Devavrata, seu filho, disse o rapaz, ajoelhando-se diante dele. Minha mãe me mandou de volta, disse que era a hora. Shantanu não conseguiu falar por um longo tempo. Diante dele estava tudo o que ele tinha perdido, devolvido de uma só vez. O filho que ele salvou com um grito agora era um homem treinado pelos maiores sábios que existiam, capaz de disparar flechas antes mesmo que o inimigo percebesse o movimento do seu braço. Hastinapura teve, naquele dia, um novo príncipe herdeiro, e pela primeira vez em anos, um rei inteiro novamente. Mas o destino de Shantanu não tinha terminado de testá-lo. Alguns anos depois, caçando perto do rio Yamuna, o rei sentiu um perfume estranho no ar. Um perfume doce, intenso, quase impossível de existir na natureza. Ele seguiu o cheiro até a margem e lá encontrou uma jovem pescadora, remando um pequeno barco com uma força que não combinava com o resto dela. Essa moça chamava Satyavati e o perfume vinha dela mesma. Uma bênção, ou seria uma maldição disfarçada de bênção. Essa bênção foi dada por um sábio anos antes, num encontro que ela guardava segredo, guardava só para ela mesma. Shantanu, o mesmo homem que tinha sobrevivido à perda de Ganga, sentiu o chão se mover outra vez sob seus pés. Voltou ao palácio, mas não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia governar direito. Toda sua força de rei tinha se dissolvido numa única pergunta: como posso pedir essa mulher em casamento? Então, ele foi até o pai de Satyavati, que era o chefe dos pescadores, para pedir a mão da sua filha. E o velho pescador, sem se curvar diante de coroa nenhuma, respondeu com uma condição que parecia simples e era, na verdade, um abismo. Eu deixo minha filha se casar com você, rei, mas só se o filho dela for o próximo a sentar no trono de Hastinapura, nenhum outro. Shantanu já tinha um herdeiro extraordinário, um herdeiro amado, o próprio orgulho da sua vida. Ele não podia, ele não devia
trocar o direito de Devavrata por um desejo pessoal. Então, ele voltou para o palácio sem resposta, e dessa vez sem nem tentar esconder a sua dor. Devavrata viu o pai definhando dia após dia, e nenhum médico do reino conseguia explicar o porquê. Até que um cocheiro, com pena do príncipe, contou a verdade inteira. Contou sobre a pescadora, sobre a condição que o pai dela fez, o herdeiro que Shantanu se recusava a trair. Devavrata não hesitou. Ele foi até a casa do pescador sozinho, sem escolta, sem avisar ninguém. E diante do velho fez uma promessa que nenhum príncipe jamais havia feito antes. Eu abro mão do trono, voluntariamente, que o filho de Satyavati, o meu pai, seja o rei de Hastinapura depois dele. Eu nunca vou reivindicar essa coroa. O pescador olhou para ele quase impressionado. Então, calmamente, apontou para uma fenda, que ainda existia nesse plano. E seus filhos, príncipe? Um dia você vai ter filhos também. E eles podem não querer respeitar essa sua promessa. Foi nesse instante, parado diante de um pescador, sem coroa, sem exército, só com a própria palavra, que Devavrata fez o voto que mudaria seu nome para sempre. Então eu juro, disse ele, a voz firme como pedra, que nunca vou me casar. Nunca vou ter filhos. Vou viver e morrer sozinho, para que essa linhagem nunca tenha motivo para duvidar da minha palavra. E no instante em que essas palavras saíram da boca de Devavrata, diz a tradição, o céu se abriu. Flores caíram do nada sobre sua cabeça, e uma voz, não se sabe bem de onde, talvez dos próprios deuses observando, ecoou um único nome: Bhishma. Aquele fez o voto terrível. Quando Shantanu soube que o filho tinha feito por ele, ficou dividido entre o orgulho e o horror. Um pai não deveria deixar um filho pagar um preço tão alto por sua felicidade. Mas o voto estava feito. Era irreversível, gravado nos céus. Então Shantanu deu a Bhishma a única coisa que ainda podia dar: um poder que nenhum outro mortal jamais teria: o poder de escolher a própria hora de morrer. Bhishma só morreria quando ele quisesse morrer. Vamos ficar um instante com essa cena antes de continuar a história. Bhishma não fez esse voto por medo nem por obrigação. Ele fez por amor, pela felicidade do pai. E é fácil, à primeira vista, olhar para esse gesto e chamar de nobreza, um gesto puro, o auge do Dharma de um filho. Mas, repara numa coisa: um voto tão absoluto quanto esse não deixa espaço para nenhuma mudança. Bhishma amarrou o resto da própria vida a uma única decisão, tomada num único instante, diante de um único homem. E ao longo dessa saga, você vai ver que esse mesmo voto, essa mesma lealdade inquebrável ao trono de Hastinapura, vai forçar Bhishma a ficar calado, parado, obediente, em momentos que talvez o Dharma pedisse outra coisa dele. Então, essa é uma segunda pergunta que fica. Existe uma diferença entre cumprir o Dharma e se aprisionar numa promessa? E quando a gente descobre essa diferença? Antes ou depois de já ter jurado? Satyavati, então, se casou com Shantanu. Bhishma se tornou o guardião incondicional do trono. Não era herdeiro, nunca rei, mas o homem que qualquer um que se sentasse naquele trono
podia contar para proteger para sempre, custe o que custar. Ele não sabia ainda o preço exato dessa promessa, porque em breve, Bhishma vai receber uma missão em nome desse mesmo trono, encontrar esposas para os príncipes da nova geração. E essa missão vai custar a vida de uma mulher chamada Amba, de um jeito que nem os deuses vão conseguir desfazer. No próximo episódio, a princesa que Bhishma nunca deveria ter raptado. Se inscreva para não perder o próximo capítulo. E se em algum momento você se perder dentre tantos personagens, deixei na descrição um link para uma árvore genealógica e um guia dos personagens que eu vou atualizando conforme a série avança. Essa história só está esquentando. Om Tat Sat.